Pai, nós queremos te louvar, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, que assunto maravilhoso é o caráter de Cristo em nós. Que nós possamos sair daqui, Deus, dessas aulas, com esse assunto muito bem resolvido dentro de nós. Que nós possamos continuar tendo revelação dentro desse assunto dia após dia. E que o Senhor possa formar o caráter de Cristo em nós. Nós queremos ter o caráter de Cristo formado em nós. Amém? Amém. Vocês que falaram, hein? Eu só falei, vocês falaram amém. Então, quem cala, consente, né? E quem fala amém, consente 2 vezes. Então, o caráter de Cristo em nós. Hoje é um resumo geral. Não trouxe a apostila, tá? Vocês não esperavam que eu ia trazer, né? Vocês não têm mais fé em mim. Graças a Deus. Maldito é o homem que confia no homem. Então, vocês são benditos. Queridos, passando esse domingo no outro, eu vou dar a apostila e o certificado, tá? Porque o outro domingo, sábado, é o festival e a gente vai estar bem busy aqui e tal. Quem lembra o que é caráter? Alguém aqui arriscar? Hã? O Diogo não está aqui, né? Diogo é o bom aluno da turma. Todos vocês são bons alunos. Caráter é a soma da influência positiva e negativa que nós recebemos ao longo da nossa vida, principalmente nos primeiros 14 anos de vida. Todo dia a psicologia muda de conceito com relação à idade da formação do caráter. Teve uma época que era só até os 7 anos de idade, teve uma época que era até os 10, a última definição até os 14, e assim vai indo. Caráter é a soma da influência negativa ou positiva que nós recebemos ao longo da nossa vida. Caráter, no grego, é o mesmo que imagem, ou seja, é aquilo que nós somos, é aquilo que nós transparecemos. A Bíblia diz em Hebreus 1 que Jesus ele é a imagem do próprio Deus. Então nós entendemos por isso que Jesus ele é o caráter do próprio Deus. Jesus é a expressão de Deus. Quando Jesus andava na terra, todo mundo sabe, era o próprio Deus andando na terra. Não só em essência de trindade, mas como imagem. Então, nosso caráter é o nosso cunho, é aquilo que nos marca. E nós vimos durante esse curso que tem algumas frases que são entendidas de forma errada. Por exemplo, alguns conceitos errados com caráter. Caráter a gente já nasce com ele. A gente já nasce com caráter? Não. Nós não nascemos com caráter, nós nascemos com o nosso temperamento. Mas o caráter é formado através das influências que nós recebemos na nossa vida. Que tipo de influência? Toda vez que um padrão errado, um conceito errado é normalizado, ele faz parte dentro do seu caráter como um mau caráter. Por exemplo, se uma criança cresce num ambiente de mentira, mentira é uma coisa errada para ela? Não, é uma coisa normal. Então vai fazer parte do caráter daquela criança mentira. Tem pais e mães que são severos com relação à mentira. Então a criança vai crescer com um padrão moral elevado, sabendo que mentira é algo errado, ainda que não seja um padrão religioso, tem um padrão moral elevado. Entenderam isso? Bem simples, um conceito simples de entender. Então, se nós normalizamos um conceito errado, a pessoa vai ter a sua formação do caráter errado. O caráter é constituído por 3 elementos: a forma de pensar. A forma de pensar fala da nossa escala de valores e justamente do nosso padrão moral. Eu estava olhando hoje de manhã, estava lendo umas reportagens falando que da festa do peão de Barretos. Tem alguém de São Paulo aqui? Não, né? Ah, você é de São Paulo? Eles estavam falando da festa de peão de Barretos, que eles precisam de mais ou menos umas 10 mil vagas de hotel a mais do que eles têm. Então, para isso, eles têm 3 campings que eles cedem para a população. Uma grande fazenda cede um camping para as pessoas que vão para a festa de Barretos. Então, tem o camping dos casados, tem o camping das famílias e tem o camping dos solteiros. E eles estavam falando que o camping dos solteiros, as pessoas andam nuas. Eu falo nua, é nua.
e eles têm sexo explícito durante o dia. Camping dos solteiros. Então, assim, você vê que o padrão moral do brasileiro, do ser humano em geral, mas da sociedade brasileira, ele está caindo cada vez mais. A gente esperava esse tipo de coisa o quê? No carnaval. Não é? A gente fala, no carnaval tudo acontece. Aí você vê numa festa de peão, onde a primeira coisa que eles fazem é entronizar a Cidinha, né? A Aparecida. Não sei se vocês já foram em algum rodeio, mas a primeira coisa no rodeio é entronizar a Aparecida. E depois, então, começam as festividades do rodeio. Então, eles têm a festa, eles entronizam a santa e depois eles partem para tudo quanto é tipo de coisa. Então, você vê que o padrão moral caiu e isso faz parte do caráter, da forma de pensar. Segunda coisa que determina é o estilo de vida e a conduta. O estilo de vida, o seu estilo de vida vai falar muito sobre o seu caráter, porque fala dos alvos que a gente tem. Se nós temos determinados alvos, o nosso estilo de vida tem que ser condizente com aquele alvo. Eu fico olhando assim, vou falar diretamente que nós somos todos adultos, o crente que fala assim, eu quero agradar a Deus, eu quero viver uma vida para Deus, certo? Você lê Bíblia? Não gosto de ler. Você ora? Não sou chegada em orar, não sei orar. Você vai à igreja? Vou, assim, eu não sou assim, aquele crente que vai na igreja, não, mas até que eu vou, domingo eu tô lá e tal. Ou seja, vem, faz uma lavagem na consciência e vai embora. Então, o estilo de vida conta o caráter que você tem. Porque se o seu estilo de vida não condiz com o seu alvo, você não tem um caráter defeituoso, você tem um mau caráter. Porque o nosso estilo de vida ele tem que ser condizente com os nossos alvos, o nosso caráter que nós temos. Mas por que é tão importante essa questão do caráter? A Bíblia fala assim, em Romanos 2:29, que é por vossa causa que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Né? É um texto forte. Nós vimos muitas pessoas em volta de nós com bom caráter. Ainda ontem eu ouvi uma frase assim, fulano é bom demais, só falta ser crente. Quantos já ouviram isso? Não é? E nós já ouvimos de crente falar assim, nossa, aquela pessoa é crente, que vergonha, de que igreja que ele é, não quer nem passar na porta, não é? Quantos já ouviram? Pastor, meu Deus do céu, aquele cara é pastor, que vergonha de ser chamado de crente depois de descobrir que aquele cara é crente, que aquele cara é pastor. Então nós temos pessoas com bom caráter e com mau caráter em todo lugar. Não é uma coisa religiosa, é uma coisa moral. É algo que vem lá do fundamento dentro da nossa casa. Nós vimos pessoas espíritas que a gente fala assim, uau, que caráter, não é? E nós vemos crentes que são acostumados com o Evangelho, que é acostumado com o Evangelho não quer dizer que você é fundamentado no Evangelho, amém? Então nós vemos crentes acostumados com o Evangelho que a gente tem vergonha de se chamar o cidadão de crente. Por quê? Porque Deus não está interessado em pessoas de bom caráter. Eu não quero te assustar, mas é uma realidade. Para Deus, não interessa se você tem um bom caráter. Deus não te criou para ser um bom caráter. Deus te criou para ser a imagem de Jesus, para ter o caráter de Cristo. Amém? Pessoas com bom caráter se encontram em qualquer lugar. A única coisa que vai fazer a diferença no mundo são pessoas com caráter de Cristo. Isso vai fazer a diferença no mundo. Amém? Então, Deus quer formar em nós o caráter de Cristo. Então, toda matéria que nós ministramos, que nós estudamos aqui juntos, nós temos uma linha de raciocínio. A linha de raciocínio de vida no Espírito, quem lembra? Romanos 8:8, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Amém? Depois, Gálatas 5:24, os que estão no Espírito, como é que é? Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscências da carne, os desejos da carne. Então, nós entendemos que nós não podemos andar na carne, nós temos que andar no Espírito e assim nós vamos agradar a Deus. Amém? De transformação na alma, qual era a linha de raciocínio? Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que então vocês possam entender qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. E a linha de raciocínio de caráter de Cristo em nós é: aos que de antemão conheceu,
A este os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Mas tem algo antes. Diz o quê? Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Porque aos que de antemão conheceu, a esses predestinou, a esses separou para ser conformados à imagem de Cristo. Amém? Então nós entendemos que o alvo de Deus antes da fundação do mundo era ter uma família com muitos filhos iguais a Jesus. O alvo de Deus nunca foi a salvação, nós precisamos entender isso. A salvação não é um ponto final na vida do crente. Enquanto o crente luta para ser salvo, ele não se preocupa com o que é realmente importante. Por que que hoje tem tanto ensino mistificado sobre salvação dentro da igreja? Porque é da intenção total do diabo que você se preocupe somente com a sua salvação. Porque o propósito do diabo é frustrar o plano de Deus. E quando você é um crente que preocupa apenas em ser salvo, você não vive o propósito de Deus. Porque o propósito de Deus para você não é ser salvo. Ah, mas então Deus não quer que eu seja salvo? Claro, Deus quer que você seja salvo. Por isso você está sentado aqui hoje. Mas o propósito de Deus é muito superior à salvação. O propósito original de Deus é ter muitos filhos como Jesus. É ter a extensão da família do céu. É poder falar assim, eu tenho Jesus e eu tenho a Cris, eu tenho que eu esqueci o nome, que eu sou ruim para nome, mas eu lembro do seu irmão, então vai ficar valendo. Eu tenho do Rodrigo, eu tenho do Moreno, eu tenho do Fernando. Bom que eu já atingi 2 ali. Então, assim, essa é a vontade de Deus. A extensão da família do céu. Então, esses aqui são os meus filhos, ó, Jesus e os outros irmãos que são todos iguais a ele. Amém? Então, qual é o padrão? Cristo. Esse é o padrão. E a intenção de Deus é que todos nós possamos manifestar o caráter de Cristo. Deus usa algumas ferramentas para nos conformar à imagem de Cristo. A primeira delas é uma doce proposta. Qual é? A cruz. Esse aqui é o formato do amor. O formato do amor não é o coraçãozinho que a gente desenha tão bonitinho, né? O meu particularmente é maravilhoso. Esse aqui não é o formato do amor. Esse aqui é o verdadeiro formato do amor. É a cruz. Amém? Deus quer nos conformar à cruz. Deus quer nos colocar nessa forma aqui. Imagina a cruz como uma forma. Lembra que eu trouxe uma forminha para vocês verem? Olha que bonitinha a minha forminha. Você é uma massinha que Deus vai amassar e colocar aqui dentro. A textura dessa massinha, a consistência dessa massinha, que é eu e você, somos eu e você, vai dizer qual é a força que Deus vai usar, qual a situação que Deus vai usar para nos conformar aqui. Quem mexe com massa sabe. Negócio, se for uma massa mole, você vai com carinho colocando dentro da forma, não é? Se for um negócio duro, é na pancada, é na cacetada. Então, depende de você, como Deus vai agir, quais as situações que Deus vai te criar para te colocar na forma de Cristo. Depende de você. Amém? Depende somente de nós mesmos, não depende de Deus. A cruz ela é uma proposta doce. Jesus fala o quê? Se alguém quiser vir após mim, se, oração condicional, se, tome a sua cruz, se negue dia após dia e me siga. Você pode ver que Jesus ainda falou, ainda colocou a frase dia após dia. Toda vez que eu leio aquele texto, eu falo, Senhor, por que você teve que colocar esse acréscimo dia após dia? Por que não foi tome a sua cruz? Porque a gente sente no direito, né? Essa situação sim, essa não. Já tomei a cruz, já segui Jesus. Mas ele vem e fala dia após dia, ou seja, em toda situação da nossa vida. Isso é uma proposta, a cruz não é imposta, a cruz é uma proposta, e é uma proposta de amor, se nós quisermos. Mas nós esquecemos desse compromisso que nós fizemos, porque todos nós cantamos, falamos e dizemos, nós queremos seguir Jesus, eu quero ser igual a Jesus, né? Eu sinto muito que a pastora Marcelane diz que crente não mente falando, mas mente cantando, que é uma beleza. Eu quero ser semelhante a Jesus. Aí na hora que leva o primeiro tapa na cara, dá outro do outro lado da pessoa e ainda arrebenta, né? Passa o trator em cima da pessoa. E você queria ser semelhante a Jesus como? Com situações que Jesus passou. Amém? O apóstolo Pedro fala assim,
Tiago fala algo parecido e Pedro fala assim, vocês tiveram a graça de não só, como é que fala? De não só conhecer Jesus, mas tiveram a felicidade, a graça, o presente de poder sofrer com Ele. Legal, né? Você recebeu esse presente? Vocês estão tão sérios, está parecendo até que isso não é um presente. A nós foi concedida a graça de sofrer por Cristo, não apenas de conhecê-lo. Então, quando você pensar nos tratamentos, como nós não tomamos a cruz, falamos que vamos tomar, mas não tomamos, Deus cria situações, porque todas as coisas cooperam juntamente, ou seja, coisa boa, coisa ruim, para o bem daqueles que amam a Cristo. Então Deus vai criando situações que nos levam a ser conformados à imagem de Cristo. Amém? Porque nem sempre a gente fala que vai tomar a cruz, mas nem sempre a gente toma a cruz. Você pode pensar nessa proposta de caráter de Cristo em nós, de ter o caráter de Cristo formado em nós. Você pode pensar numa escola, você recebe a matéria, você é ensinado na matéria, depois você faz uma prova, não é assim? Você pode pensar numa cirurgia plástica, quando eles pegam um padrão. Eu não vou desenhar uma cirurgia plástica para vocês, porque senão vão ter que fazer uma cirurgia plástica no meu desenho. Então, quando pega o desenho, quando pega o padrão, o cirurgião plástico corta aquilo que está faltando, coloca aquilo que, corta o que está sobrando, coloca aquilo que está faltando. Não é assim que funciona a cirurgia plástica? Nós estamos numa cirurgia plástica no nosso caráter, na nossa vida, diariamente. Amém? Deus vai cortando aquilo que está sobrando e Deus vai enxertando aquilo que está faltando. E cirurgia dói. Quem já fez alguma cirurgia aqui, por menor que seja? Não tem nenhuma cirurgia que não dói. Cirurgia dói. O Davizinho já fez cirurgia? Foi ele que levantou a mão aí? É? É o dedinho. Sempre dói. Não tem uma cirurgia que não dói. Mas tem anestesia. Nós temos uma anestesia chamada Espírito Santo. Amém? Então, situações que Deus usa, situações adversas. Você conhece o crescimento de uma criança, a maturidade, o grau de maturidade, quando ela é colocada em situação adversa, em situação que a contraria. Você sabe se essa criança está crescendo ou não. A resposta, eu gosto da palavra responsabilidade em inglês. Como é que é responsabilidade em inglês? Responsible, né? Response-able. Eu gosto de separar e falar assim, qual é a sua capacidade de dar resposta? Então, é o nível de maturidade que você tem. E Deus trabalha conosco com situações adversas para ver a nossa capacidade de dar resposta. As situações adversas, elas mostram para nós mesmos a nossa maturidade, elas mostram para o Senhor e ela constrói em nós maturidade. Então, a primeira ferramenta que Deus usa para nos conformar ao caráter de Cristo é situação adversa. E isso não tem muito a ver com calma. Tem gente que passa por situações adversas com muita calma, mas não resolve nada. Já viram isso? Então, na verdade, não é calma, é, como é que fala? Omissão, né? Então, nós precisamos entender que Deus vai criar situações adversas para tratar com o nosso caráter. A Bíblia diz em Romanos 5, 3 e 4, mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança. Confiança de quê? De Deus em nós. Amém? Romanos 5, 3 e 4, é versão NVI. Em Tiago diz o quê? Sabendo que a aprovação da vossa fé produz a perseverança, e a perseverança a obra perfeita, para que sejais perfeitos, completos, não faltando coisa alguma. Está em Tiago 1, de 3 a 4. Então, as tribulações que nós passamos é para fazer em nós um caráter aprovado. Amém? Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí, você está dormindo por quê? Não, estou brincando. Pergunta para ela assim, você tem passado tribulações? É Deus trabalhando em você. Amém?
Além das situações adversas, Deus usa também o deserto para tratar conosco. É lógico que não é um deserto literal, ainda bem, né? Imagina a gente andando no deserto com esses skills que a gente tem para sobrevivência, seria morte na certa, né? A pessoa não sabe nem fazer um fogo, né? Eu lembro que acampamento aqui na igreja era a hora da minha briga assim, com o neto, com a mãe dele, porque eu gosto de acampamento primitivo. Aquele negócio assim, de você sair com arco e flecha e caçar a comida, senão você não come, sabe? Fazer cozinha no fogão, assim, em pé, sabe aquele fogãozinho que você mesmo construiu? Para mim, isso é a minha noção de acampamento. O neto e a pastora gostam de chalé, de ar-condicionado, entendeu? De você sair, sentar num refeitório e comer. Eu já acho que esse tipo de acampamento aí não é acampamento. Não, mas eu gosto do negócio primitivo mesmo. Então, assim, ainda bem que Deus não tem isso para nós. Mas na vida espiritual, nós passamos por momentos assim. Nós passamos por momentos de deserto. Os grandes homens de Deus foram levados para o deserto. Eu lembro que eu falei para vocês sobre Moisés. Moisés passou uma grande parte da vida dele no deserto. Os primeiros 40 anos da vida de Moisés, ele aprendeu a ser alguém. Ele foi educado nas melhores faculdades da época, que eram as ciências do Egito. Certo? No segundo período de 40 anos de Moisés, ele foi para o deserto, onde ele aprendeu a ser ninguém. Ele foi exaurido, ele foi tirado, todo o recurso natural dele foi tirado. Tudo que ele aprendeu nas melhores faculdades, no deserto, serviu para quê? Para nada. Acho que agora eu sei por que o neto não gosta de acampamento primitivo. Porque lá não tem computador, não tem como. Eu fui acampar 2 semanas atrás. Você foi acampar? Onde? Lá na Flórida, do jeito que eu gosto. Então, todo o recurso de Moisés foi tirado no deserto. Tudo que ele aprendeu não valeu nada. Não é que aquilo que nós aprendemos não vai valer nada. Mas chega um momento na nossa vida que Deus precisa mostrar para nós que todo o conhecimento humano e todo o recurso humano equivale a nada para algumas tarefas espirituais. E é um momento que nós, humanos, a gente fica destruído. É um momento que vem aquela crise que você fala assim, meu Deus, eu sou adolescente? Porque eu estou em crise com tudo que eu aprendi, com tudo que eu sou, com tudo que eu vivi até aqui, não está adiantando nada. É um momento, então, veio para a terceira parte de 40 anos de Moisés, que Deus mostrou para ele, eu sou tudo, Moisés. Eu sou o eu sou. Eu sou tudo que você precisa. Todos os recursos estão em mim. Todos os seus recursos são esgotáveis e limitados. Eu sou um recurso inesgotável e ilimitado. Então, todos nós temos esse momento na nossa vida, que nós passamos várias vezes ao longo da nossa vida, onde nós temos os nossos recursos esgotados e onde nós vemos que o recurso de Deus é inesgotável e é ilimitado. Amém? Então, Deus nos leva para o deserto, um deserto espiritual. O povo de Israel passou quantos anos no deserto? 40 anos. Quantos foram aprovados? 2. Josué e Caleb, daquela geração inteira. Então, nós podemos decidir qual o tempo que nós passamos no deserto. Quanto tempo Jesus passou no deserto? 40 dias. Quanto tempo Elias passou no deserto? 40 dias. Andando. Então, nós passamos por isso. Nós podemos ficar 40 dias no deserto. Nós podemos ficar 4 horas. Nós podemos ficar 40 anos e ainda sermos desaprovados e não recebermos a nossa promessa. Por quê? E morrer. Por quê? Porque a nossa resposta no deserto vai dizer o tempo de duração e a intensidade do tratamento. Eu falei para vocês que deserto é lugar de pressão, de luz intensa, é lugar que Deus te expõe. Sabe aquele negócio assim, tá 30 pessoas fazendo um negócio errado, a pastora fala assim, Sara, não é possível que você vai fazer isso. Aí ela olha para o lado, tem 29 fazendo. E a pastora passou pelas 29 e não falou nada. Mas ela, Deus viu. Por quê? Porque
porque está debaixo de luz intensa, está debaixo de tratamento. Deus está falando assim, eu estou tratando com você, porque eu tenho um compromisso de formar Jesus em você. Amém? Então, o nosso nível de resposta vai dizer a intensidade do tratamento de Deus. O deserto é lugar de calor intenso, ou seja, é um lugar de muita pressão, é um lugar que você não tem conforto. Já viu um lugar que todo mundo tá bom para todo mundo, mas para você está ruim, espiritualmente falando? Todo mundo está maravilhado, ai, que reunião maravilhosa. Você está assim, ai, que angústia. Né? Aquela coisa assim, às vezes Deus está tratando com você, está mostrando um lado diferente da sua vida que precisa ser tratada. É lugar de privação, é lugar de pressão e é lugar de serpentes e escorpiões. Quantas vezes nós estamos debaixo de tratamento e nós começamos a ouvir o diabo falar conosco? Serpentes e escorpiões são representação de demônios na Bíblia. Quando nós estamos debaixo de tratamento intenso de Deus, é o momento que o diabo mais fala. A Bíblia diz que Jesus passou por jejum de 40 dias no deserto, e então teve fome. Quando ele teve fome, o que aconteceu? Então, aproximou-se o tentador e a primeira coisa que falou foi assim, você não é filho coisa nenhuma. Se fosse, você não estava passando por isso. Então, é algo que nós vamos ouvir muito do diabo. Você não é filho de Deus? Por que você está passando por tratamento? Você não é filho de Deus? Por que você está debaixo de tribulação? Mas você não é filho de Deus? Por que isso está acontecendo com você? Saiba que o lugar que o diabo mais fala é no lugar do tratamento. Mas a resposta que Jesus deu foi o quê? A palavra. Então lembre-se da palavra. Não precisa nada acontecer para provar que você é filho de Deus. Você não precisa estar reinando na glória para você crer que você é filho de Deus. Paulo era filho de Deus e Paulo falou assim, eu aprendi a passar bem em toda e em qualquer situação. Eu sei estar bem na abundância e eu sei estar bem na escassez. É isso que Deus quer de nós, é esse tipo de resposta que Deus quer de nós. Amém? Imagina o seu filho natural falando para você assim, hoje nós estamos passando dificuldade financeira, não tem carne, hoje eu sinto que você não me ama, mãe, não sinto que você não me ama, pai. Isso acontece? Não, a família passa unida por momentos de dificuldade. Vem a pressão, mas em nenhum momento o amor é diminuído. Amém? Pelo contrário, é sinal de amor. Então, eu já disse quanto tempo dura o tratamento. E o outro assunto que nós vimos é que todo problema do homem é gerado por causa de uma coisa. Qual é? Essa vocês têm que lembrar. Nossa, vocês lembraram. É porque vocês são todos humildes. Como eu, que tenho orgulho de ser humilde. Vocês são humildes como eu. Nós vimos que orgulho é o princípio de Lúcifer. O princípio de Lúcifer foi, subirei às mais altas nuvens e serei o quê? Semelhante ao Altíssimo. Não foi isso? O princípio de Jesus foi, sendo Deus, não olhou que aquilo era coisa para que ele devia se apegar. Antes, ele se esvaziou de si, se fez um homem, se fez um servo e tomando a forma de homem como eu e você. Então, o princípio de Lúcifer é o orgulho e o princípio de Cristo é humildade. Ninguém nunca vai humilhar um humilde. Se você tem situações que você fala assim, eu fui humilhado, é porque você precisava ser humilhado para ser humilde. Não tem como humilhar um humilde. Lembra aquele texto da palavra de Deus, que na minha opinião pessoal, um dos textos mais impactantes da palavra. A mulher chega para Jesus, numa situação de humilhação, a mulher fala para Jesus assim, mestre, primeiro ela vem gritando, e os discípulos falam assim, manda essa doida sair. Ela está gritando, ela está perturbando a gente. E Jesus chega para ela e ela fala para Jesus assim, Senhor, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus fala para ela o quê? Eu vou tirar o pão dos filhos e vou jogar para cachorro? O que ela fez? Empinou a carroça e falou, você não é tudo isso que falavam, não. Você é muito abusado, seu Messias. Foi isso que ela falou para ele? Foi? Não. Ela falou o quê? Senhor, o cachorro come da migalha que cai. Deixa uma migalha cair, que para mim tá bom. E Jesus para
A Bíblia fala 3 vezes que Jesus se admirou da fé das pessoas. E essa é uma das vezes. Jesus fica admirado. A Bíblia diz assim, tão admirado. Ele fala, mulher, que fé. A sua fé resolveu o problema. Amém? Então não tem condição. Por que ela não foi humilhada? Por que ela não se sentiu humilhada? Porque ela já era humilde. Toda situação que nós nos sentimos humilhados é simples, é equação simples. Não precisa nem do Rafael para resolver essa matemática. Qual é a equação? É eu mesmo resolvo. Nossa, tia Tânia me destruiu agora. Eu não vou me sentir humilhada porque eu já sou humilde. Então, até eu resolvo essa equação matemática. Se sentir humilhado é muito simples. Por quê? Porque não é humilde. Ninguém consegue humilhar humilde. Amém, queridos? Então esse aqui é o princípio de orgulho, é o princípio de Lúcifer. Toda vez que nós agimos com orgulho, nós estamos agindo no princípio de Lúcifer. Toda vez que nós agimos em humildade, nós estamos agindo no princípio de Jesus. Lúcifer não era, quis ser. Jesus era, deixou de ser, para se igualar a nós e nos salvar. Amém? Então, toda vez que eu desço da posição que eu acho que eu tenho, porque na verdade nós não somos nada, nós estamos agindo no princípio de Jesus. Toda vez que eu subo, que eu me sinto mais, que eu sou mais, eu estou agindo no princípio luciferiano. E nós já tivemos a nossa natureza trocada, por isso nós temos que ir para a cruz todos os dias. Amém? Todo o problema do homem está no orgulho, nós vimos isso, todo o problema do homem. Toda briga, toda inveja, toda insubmissão, toda rebeldia, toda dissensão, todas as obras da carne, todos os problemas de todos os temperamentos, eles têm a origem no orgulho. Por que que há falta de perdão na igreja? Não vou falar do mundo, estou falando da igreja. Porque o orgulho foi ferido. Não, você feriu o que eu tenho mais importante. Qual que é? O meu orgulho. Uau. Então não vou te perdoar. Orgulho ferido. Inveja. Onde é que nasce a inveja? Onde é que tem a raiz da inveja? No orgulho. Por quê? Por que o Rodrigo tem e não eu? Por quê? Eu mereço, o Rodrigo não. Então, onde teve orgulho, onde teve origem a minha inveja? No orgulho. Por que ele não eu? Essa frase é tão típica. Por que fulano pode e eu não posso? Onde é que tem? Orgulho. Então, o mal do ser humano está no orgulho. Deus, então, trata com o nosso orgulho. Primeiro, Ele nos dá o exemplo, nos mostra. Eu estou falando para vocês de carteirinha. Eu brinco, eu falo que eu sou humilde, né? Eu tenho orgulho de ser humilde, mas essa é a realidade. Eu tenho orgulho de ser humilde. Eu sou um ser humano orgulhoso. E quantas vezes eu vejo Deus me, tipo assim, dar aquela ralada. Mas que seja sempre assim. Amém? Tem 3 coisas específicas que tratam diretamente com o orgulho do ser humano. A primeira delas qual é? Vocês lembram? Submissão. Submissão trata diretamente com o nosso orgulho, porque toda a autoridade foi colocada por Deus e toda vez que nós resistimos à autoridade, nós estamos resistindo o próprio Deus. Então quer dizer que quando há uma autoridade que nós olhamos e ela é incompetente comparando conosco, ela continua sendo uma autoridade estabelecida por Deus. Ainda que essa autoridade não seja tão capaz quanto você, ela continua sendo alguém estabelecido por quem? Por Deus. E quando nós resistimos à autoridade, nós estamos resistindo quem? Que participação, nós estamos resistindo quem? Romanos 13:1, o próprio Deus. Então, às vezes, Deus permite que pessoas que nós julgamos, e até são, abaixo de nós em QI, abaixo de nós em capacidade, abaixo de nós em dom, mas muito acima de nós em coração, Deus coloca essa pessoa sob a autoridade, sobre nós. E a gente tem que se sujeitar. E isso vai quebrar o nosso orgulho. Amém? Nós vimos a diferença entre desobediência e insubmissão, e desobediência e rebeldia. A rebeldia, ela nasceu no coração de Lúcifer. Deus trata a rebeldia de forma terrível. A Bíblia mostra chão se abrindo, engolindo famílias inteiras, pessoas ficando leprosas, pessoas morrendo, sendo atingidas por raios de Deus, literalmente, por causa de rebeldia.
e nós vemos Deus tratando com desobediência, com correção, com palmadinha no bumbum. E é assim que Deus trata conosco. Amém? Rebelião nasceu no coração de Lúcifer. Deus não permite, Deus não aceita, Deus não tolera rebeldes. Amém, queridos? A Bíblia diz, inclusive, que o pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria. Por quê? Porque a rebelião libera demônios. A gente vai ver, passando a próxima matéria, na outra é guerra espiritual. A gente vai ver como rebelião libera demônios para agir no ambiente, na própria vida e dentro da sua casa, dentro da sua família. Rebelião é algo maligno, que nasceu no inferno e libera demônios para agir. Outra coisa que trata com a nossa submissão diretamente, dependência. Depender de alguém para falar, porque a gente não fala inglês. Depender de alguém para levar a gente em algum lugar, porque a gente não tem carro. Depender de alguém para assinar um papel para você. Depender de alguém para colocar comida na sua mesa. Eu já contei para vocês que meu pai estava humilhando a minha avó com relação à comida. E eu falei para minha avó assim, senhora não precisa disso, eu vou mandar o dinheiro para a senhora não vai precisar do meu pai para nada, a senhora vai falar para ele, a senhora não quer nada. Ela falou assim, eu não vou falar, porque isso me lembra quem eu sou. Eu vou ficar nessa situação. Se eu estou passando por isso, foi Deus que quis que eu passasse por isso. Eu estou tendo um aprendizado. E a dependência de quem não quer me ajudar, me lembra quem eu sou. Eu não sou nada e eu dependo de Deus. Eu falo para ela assim, eu acho que eu não devia ter ligado para a senhora hoje, foi um dia errado. A senhora está com a tramela solta, a tramela na língua. Então, a dependência, ela lembra a gente quem a gente é, ela coloca a gente numa posição de humilhação. Então, se você pensa na sua vida aí, numa posição de dependência, numa área, talvez você nunca saiu dela, porque não pode sair, porque se subir numa gilete, se sente em cima de um prédio de 30 andares, né? Pisando nos outros. Tem gente que pisar numa giletezinha, numa lâmina, falou, subir numa folha de papel, eu sou eu, né? Então, está pisando nos outros. E a terceira coisa é a exposição. Tem nada que quebra mais o orgulho da gente do que a exposição. Essas três coisas juntas, o oposto dessas três coisas, tem três coisas que Deus detesta. Deus detesta rebeldia. Deus detesta independência. E Deus detesta hipocrisia. E essas três coisas vêm do orgulho do homem. Deus detesta. Deus detesta rebeldia. Deus detesta independência. E Deus detesta hipocrisia. São três coisas na Bíblia que Deus age de forma duríssima. Lembra de Ananias e Safira? Que morreram, literalmente morreram. Porque eles roubaram o dinheiro. Não tem nada a ver com dinheiro. Aquele texto não tem nada a ver com dinheiro. Aquele texto tem a ver com hipocrisia. Eles fizeram o que os outros faziam. As pessoas vendiam as propriedades e colocavam o dinheiro nos pés dos apóstolos. Certo? O que eles fizeram? Vamos fazer também. Vamos fingir que estamos fazendo a mesma coisa. A gente vai vender. A gente vai guardar uma parte do dinheiro e a gente vai lá fazer igualzinho que os outros fazem. Nós vamos fazer uma hipocrisia, que era representação no grego, que vem de Hipócrates, que é artista, ator com máscara. Então nós vamos lá e nós vamos fazer uma encenação, Safira, nós dois, eu e você. Nós vamos fazer aquela encenação de que nós estamos fazendo igual aos outros. O que aconteceu com eles? Foram mortos. Primeiro um, depois o outro. Então Deus odeia a rebeldia. Deus lançou Lúcifer com a terceira parte do céu na terra. Deus abriu o chão e comeu Datã, Coré e Abirão e as famílias deles. Miriam ficou leprosa. Independência, porque o homem quis ser independente de Deus lá no jardim do Éden. Deus expulsou. E hipocrisia, eu acabei de dar o exemplo. Então são coisas que Deus abomina, que nasceu no orgulho do homem. E que essas três coisas aqui Deus coloca para tratar conosco e para nos ensinar que esse caminho aqui desagrada a Deus completamente. Foi o contrário de Jesus. Amém? Querido, Jesus era Senhor de todas as coisas. Mas Ele não foi só obediente, mas Ele foi submisso. A Bíblia diz, e porque Ele obedeceu até a morte de cruz, foi-lhe dado um nome acima de todo nome.
Jesus não precisava depender porque ele era Deus. No entanto, toda vez que ele vai fazer algo, ele ora e fala assim: Pai, obrigado porque o Senhor me ouve. Eu não estou dizendo isso aqui, Pai, só para pedir o Senhor para me ouvir. Eu estou dizendo para que eles possam ver que nós somos um, que eu dependo de Ti e o Senhor depende de mim aqui na terra. Amém? Deus colocou um corpo, Deus precisava fazer a igreja em forma de corpo. Deus precisava colocar um como mão, outro como pé. Deus precisava fazer o meu dom completar o seu dom completar o meu? Não. Nós podíamos ter a plenitude em todos nós, podíamos fazer todas as coisas, mas Deus nos colocou dependentes um do outro. Jesus Cristo, Senhor dos Senhores, ele chegou diante de João Batista para ser batizado. O que João falou? Não, eu preciso ser batizado pelo Senhor. E Jesus fala assim para ele: não, vamos cumprir a justiça, é assim que as coisas funcionam. Você está antes de mim, eu chego, me submeto a você, João, e as coisas vão ser como Deus quer. Amém? Então, dependência e exposição. Deus odeia a hipocrisia. Deus fala que aquilo que você faz escondido eu vou trazer e vou jogar no eirado, porque eu detesto a hipocrisia. Quando Deus está falando isso, Deus está falando de uma postura de coração. Deus é aquele que sonda as intenções do coração. Ainda que você esteja escrevendo 2, no seu coração está 7, Deus sabe o que está no seu coração. E uma hora ou outra, Ele vai trazer a exposição. E a exposição quebra o nosso orgulho. Amém? Você fala assim, mas como que eu vou viver tudo isso? Isso é impossível viver tudo isso. Deus te deu capacidade de viver tudo isso através da pessoa do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é, vamos lá, 3 interiores: amor, paz e alegria. Depois, bondade, paciência, lembra que a gente ia falar paciência? Paciência e benignidade. Bondade, atitudes, benignidade, coração. E depois culmina em mansidão, domínio próprio e fidelidade. Fruto não é algo que nasce do dia para a noite. Você planta uma semente, você cultiva, você rega, você cuida, você corta a árvore, aquela árvore dá fruto. É assim que nós temos que ter a nossa vida com Deus. Nós temos que frutificar. Essa semente que está dentro de nós, o fruto do Espírito, ele vai ser cultivado para o prazer do Pai, para o ponto do Pai olhar para nós e falar assim: esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Amém? Você quer ouvir isso de Deus? Então faltou a última parte. Não faltou a última parte. Eu só quero bater num ponto aqui. A palavra mansidão, no grego, ela não é calma. Nem todo mundo que é calmo é manso. Mansidão é capacidade de se deixar guiar. Enquanto nós tivermos a força de um cavalo, mas formos selvagens, nós não temos utilidade nenhuma. Nós só teremos utilidade quando nós formos mansos, porque mansidão é capacidade de se deixar conduzir, é a capacidade de se deixar domesticar. Então, de todo o fruto do Espírito, eu quero que isso fique gravado na sua cabeça. Mansidão não é calma, mansidão é a capacidade de se deixar domesticar, é a capacidade de se deixar guiar. Amém? Vamos orar, eu preciso ir para o ensaio do louvor. Então, passando 2 semanas, nós vamos começar a próxima matéria, que é a vida em disciplina, ok? E essa é rapidinho, essa é só 3 semanas. Pai, nós queremos te louvar. Oh Deus, como esse assunto nos confronta. Como nós somos confrontados com o nosso orgulho, no nosso orgulho, com a nossa falta de Cristo. Que esse assunto continue nos confrontando. Senhor, que os meus irmãos que estão aqui e aqueles que faltaram hoje, quando receber essa apostila na próxima semana, possam ler e esse assunto continuar falando no coração de cada um. Que nós possamos entender que o propósito do Senhor é o caráter de Cristo em nós. E que nada adianta se nós não tivermos a imagem do Senhor sendo expressa em nós, em questão de cumprimento de propósito. Que nós possamos entender isso, Deus. E que esse assunto possa ser digerido dentro de nós.
Em nome de Jesus. Amém.